O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu à ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Será que Deus ele não é responsável pela humanidade? O que faz Deus em relação ao ser humano? Você sabe que depois que Adão desobedeceu à ordem de Deus, então todos os seres humanos nasceram dentro do mundo de trevas, o pecado. E o que fez Jesus? O que fez Deus Pai? Será que ele levou para casa essa situação, ignorou as pessoas que estão no erro, no pecado, cometendo seus delitos? Será que Deus fica indiferente? Bem, eu vou provar para você que não. O próprio Deus enviou o seu Filho para que ele viesse com o objetivo de salvar a humanidade. Obviamente que as pessoas teriam que aceitar o presente que Deus estava dando. E olha o que aconteceu. Em um momento, Jesus falou assim: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Ou seja, Jesus estava sofrendo na pele o que muitas pessoas não pensam, que Deus pagou um alto preço. Pois é, sentiu na pele a dor, a alma perturbada, porque ele estaria atraindo todos os pecados do mundo sobre si, a todos os que assumem a sua fé em Jesus. Mas entre o que ele sentia e o que era para ser feito, ele teria que decidir ser fiel ou simplesmente largar de mão a tudo o que ele veio fazer. E ele disse assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Sabe, Deus, Pai, honrou o Senhor Jesus, porque Jesus estava levando sobre si a responsabilidade da fé. É isso que a fé demanda daqueles que creem em Jesus. Eles têm uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem, às vezes, que contrariar a sua própria vontade. E assim foi. Ora, a multidão que ali estava, então tinha uma multidão ali, ouviu o que Deus falou sobre Jesus. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim. Ou seja, eu não preciso ouvir por causa disso. Eu sei quem é meu Pai. Mas por amor de vós, vocês são incrédulos. Vocês pensam que eu vim aqui buscar uma glória para mim. Eu não vim com esse objetivo. Eu vim para dar a minha vida, para salvar as pessoas que estão perdidas e querem a verdade, querem a referência de um Deus verdadeiro, um Deus que toma sobre si
a responsabilidade de fazer a sua parte. Você não vê a ausência de Deus quando você lê a Bíblia. Você vê que Deus age. Todas as vezes que o ser humano exercitou a fé, e logo no início da Bíblia, quando Caim foi o que primeiro cometeu uma atrocidade na vida, que foi matar o seu irmão, Deus falou com ele. Ou seja, Deus nunca foi indiferente às pessoas. Tá vendo como é que a sociedade pinta um Jesus, um Deus distante? Na verdade, a sociedade dita o que o pai da mentira fala, que é o diabo. Ele quer fazer com que você creia numa mentira. E você crendo numa mentira, você fica na autodefesa e achando que Deus é irresponsável pela humanidade. Não, Deus não é irresponsável, Deus sempre fez a sua parte. Inclusive, você vê aqui que Jesus estava com a alma perturbada porque ele teria que pagar um alto preço. Ou seja, ele sabia do objetivo dele, mas era o que teria que fazer para salvar você, salvar a mim. Então, Jesus disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Bem, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu gostaria que você avaliasse a sua fé. Será que você é responsável? Você diz crer em Deus, mas será que você é responsável por aquilo que você tem que cumprir em relação a Deus, a fé? Porque ainda que demanda muito de você o que a fé lhe pede, será que você abre mão de Jesus, abre mão da fé? Bem, é com você e já voltamos após essa trilha musical. Porque Jesus cumpriu a sua parte, então vai haver o juízo neste mundo. Porque ele veio com corpo físico, mesmo sendo Deus, mesmo que tenha criado tudo com a palavra. Mas ele veio de forma humilde e aceitando a forma de servo. E aí, a Bíblia fala que agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Sabe, quando eu faço a minha parte, eu expulso o mal, o domínio do diabo, do pecado sobre mim. Quando Jesus cumpriu a parte dele, ele expulsou o reinado do diabo, vamos dizer assim, o domínio, porque toda a humanidade estava sobre o domínio do pecado, da morte, porque Adão pecou e todos os descendentes pecaram também. Então, se não fosse Jesus, o diabo estaria predominando este mundo. Não haveria aqueles que aceitariam a verdade.
né? Mas porque Jesus deu a sua própria vida para que aqueles sinceros que querem o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, então ele deu a sua vida para expulsar o diabo da vida das pessoas. Mas é claro, isso não me dá o direito de que a minha fé não tenha responsabilidade. Não, eu tenho responsabilidade com a minha fé. Eu tenho que me disciplinar para que coloque o diabo, a carne, a minha vontade fora e que Deus domine na minha vida. E Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, o meu sacrifício, a minha renúncia, vai atrair o pecado a mim. E a Bíblia fala isso, e dizia isto significando que morte havia de morrer. Tá vendo? O preço da fé? Existe o preço da fé. Existe a renúncia, o sacrifício que cada um tem que fazer. Jesus não precisava fazer o sacrifício porque ele não pecou em nada, mas ele levou o domínio do pecado, quer dizer, as pessoas que pecam, o fim dela é a morte. Mas a partir do momento em que ela assume Jesus, ela é justificada, já não há mais condenação por causa da fé, porque ela crê em Jesus, porque ela toma sobre si a responsabilidade de assumir a sua parte, de negar a si mesmo, de cumprir o que tem que ser cumprido, ou seja, negar a minha vontade, corrigir os meus erros para que o reino de Deus, a vontade de Deus seja feita na minha vida. O reino de Deus chegue até a mim e a outras pessoas também, através do meu testemunho, ou seja, da minha vida de renúncia, de prática da palavra de Deus. Então, ouvinte, você que julgava mal a Deus, pensava que ele só mandava ordens e que você tinha que pagar a pior parte, não. Aliás, Deus continua sacrificando para ensinar, para orientar, para crer, para continuar com toda essa humanidade que muitos não aceitam, muitos não querem a verdade, muitos querem continuar no erro, no pecado. E Deus está esperando até a última pessoa aceitar Jesus. Quer dizer, não vai ser todos que vão aceitar, mas existe os sinceros que querem Jesus, que querem a verdade, querem a justiça. E a pergunta que eu faço, será que você é sincero, que quer realmente tomar sobre você mesmo a responsabilidade de assumir a fé, de não ser compreendido pelos seus familiares, de ser expulso da roda dos amigos, porque você não faz o que eles fazem, de você não ficar só por causa de uma fé em Jesus? Pois é, só paga esse alto preço quem ama o Salvador da sua alma. Eu vi o meu pecado sobre mim e eu vi que Jesus me salvou, me redimiu, e eu quero assumir todos os dias a minha vida. Eu prefiro que Deus me leve antes que eu venha negar a minha fé, antes que eu venha machucá-lo, porque ele não merece isso. Ele deu tudo por mim, por nós, e eu sou muito grata pelo amor que ele tem tido por todos nós, não só por mim, mas a paciência que ele tem com as pessoas. Pense sobre isso, ouvinte. Ele continua dando. Nunca mais ele trouxe o dilúvio, mesmo com toda a atrocidade, todo o pecado que o mundo tem
gerado, rejeitado a Deus, Deus continua servindo, dando.